Olá pessoal, sejam Merlin, bem-vindos à minha torre. Continuando hoje com o relatório de campanha dos Rangers do Age of Ashes. Quando a gente parou na sessão passada, eles tinham voltado para casa meio arrebentados depois de essencialmente acidentalmente matar o Calmont. E chegando lá, eles receberam a recompensa por ajudar os Bamboo Brashers, mas não toda a recompensa por capturar o Calmont, afinal eles capturaram ele morto. Eles trataram de logo tratar a Tiris, o tratamento deu certo, ela se curou, e eles voltaram para a fortaleza depois de restocar alguns itens, etc. Eles, ao chegar na fortaleza, foram direto para o andar inferior, e uma vez chegando nela, eles viram que a fortaleza tinha aparentemente um aspecto espelhado. Eles decidiram explorar primeiro o norte, depois o sul. Então, indo para o norte, eles primeiro subiram nessa sala, onde eles encontraram uma espécie de acampamento improvisado. E nesse acampamento improvisado, eles encontraram duas criaturas que essencialmente são homens-sapos. E eles tiveram um combate contra esses homens-sapos, que não foi muito longo, mas foi bem pesado nos recursos do grupo. Os homens-sapos acertaram alguns golpes bem pesados. E alguns deles chegaram a cair, mas logo o combate se resolveu. E aí eles passaram. Eu pulei uma parte, desculpa. Antes do combate com os homens-sapos, eles tiveram. Ao entrar, eles encontraram três aves que essencialmente eram pavões. Aves bem vistosas e terrestres. E essas aves atacaram, pareciam de bem mau humor, claramente não são dessa região, e atacaram eles imediatamente. O combate com as aves também foi interessante. E ele teria sido mais custoso se o Bungo, quando se aproximou de uma delas, não tivesse acertado um acerto crítico, onde ele conseguiu colocar a daga dele no cérebro da ave, a ave morreu de imediato. Ainda assim, as aves, as penas delas têm um efeito cintilante que é meio mágico, e elas deixaram o grupo meio atordoado. E o Momor ficou totalmente confuso. E aí ele começou a atacar tudo que tinha perto dele, não importa quem fosse o que fosse. Então, no final das contas, neste combate inicial, quem deu mais trabalho pro grupo foi o próprio Momor, que derrubou o Alec, deu dano, bastante dano em outros personagens, até que ele eventualmente conseguiu se recuperar da confusão dele. Mas taxou bastante o grupo, aí depois com mais esse combate com os Boggarts taxou mais um tanto, e aí eles decidiram passar por essas portas aqui, e nessa sala, que tinha mais alguma mobília quebrada e espalhada, eles encontraram três homens macacos. Três ou quatro, agora eu não lembro, mas alguns homens macacos. E não foram um desafio tão difícil, a maior dificuldade deles foi a falta de espaço para lutar, e eles acabaram derrotando os homens macacos sem grandes problemas e conseguiram, na verdade, um deles se rendeu, então eles conseguiram capturar esse homem macaco, trouxeram eles para essa sala das tendas e amarraram ele lá, para depois decidir o que fazer com ele. Enquanto isso, fuçando essa sala, eles encontraram uma porta ao norte que estava barricada, e do outro lado dessa porta barricada tinha uma criatura rugindo. Eles suspeitam que essa criatura pode ou não ser o urso de estimação dos Bamboo Brashers, mas eles preferiram não mexer com seja lá o que fosse que tivesse barricado lá do outro lado e só seguiram viagem. Ao seguir viagem, eles encontraram uma outra sala onde a mobília até que estava um pouco mais inteira, mas tinha tapeçarias penduradas do teto e rasgadas em diversos estados de danos. Mas ao não ver nada demais, eles entraram
e se escondendo nessas tapeçarias estava mais um grupo desses homens macacos que desceu e atacou eles. Eram 4 dessa vez, mas os 4 foram não apresentaram perigo para o grupo e foram derrotados rapidamente. Seguindo, eles decidiram subir para essa porta norte, onde eles encontraram um quarto meio destruído com uma poça de lama no meio e a mobília também quebrada. Do lado, quando eles se aproximaram da poça de lama, mais 2 daqueles homens sapos, Bogarts, subiram. Eles enfrentaram esses homens sapos. Também não foi um combate que taxou muitos recursos deles, foi bem tranquilo. E eles seguiram em frente, por último, por essa porta lateral, e chegaram num outro quarto, menos destruído do que o passado, mas ainda não em tão bom estado, com muito entulho no meio do quarto, vários pedaços de madeira, prego dobrado, algumas outras coisas que brilhavam. E ao entrar, eles descobriram na parede sul uma série de escrituras em dracônico. Muitas delas eram mais rabiscos, era difícil de entender, mas uma coisa que eles puderam entender é que estava escrito: cuidado, dragões poderosos. E eles identificaram pela grafia e pelo erro de gramática que provavelmente alguém que não sabia, que não sabe escrever tão bem, que tentou entrar nesse quarto, ou que escreveu isso. E eles procuraram um pouco, encontraram nessa pilha de entulho algumas moedas torcidas, alguns pedaços de metais preciosos, lascas de pedras semi-preciosas, um pequeno tesouro que deve valer algum dinheiro, mas provavelmente não tanto assim. E tendo julgado que eles exploraram a ala norte o suficiente, já que eles não queriam se meter com o que quer que esteja rugindo por aqui, eles voltaram e decidiram explorar a área sul. Na área sul, eles encontraram uma cripta com 4 tumbas. Essas tumbas estavam identificadas com os nomes de quem estava enterrado ali. E depois de perguntar com Alex se eles podiam investigar as tumbas ou se ele se incomodaria com isso, ele disse que entendia que os tesouros que poderiam ter nessas criptas podiam ajudar o grupo. Ele pediu só para que eles não maltratassem os corpos dentro. Então eles levaram algum tempo abrindo as criptas e dentro encontraram um par de braceletes de deflexão de mísseis, triste. Um par de anéis da dualidade, uma pena do passo e um broche do macaco. São itens que fazem coisas variadas. 2 deles são consumíveis e o par de anéis e as braçadeiras são itens permanentes. E depois de gastar bastante tempo usando as criptas, identificando e fazendo o melhor que eles podiam para não danificar os corpos ali, eles decidiram explorar essa sala do lado. Quando eles entraram, eles viram que tinha uma série de túmulos que tem diversos túmulos no chão, alguns deles estavam rachados, e ao entrar eles notaram que tinham criaturas dentro da sala, esqueletos. Um dos esqueletos trajando uma armadura completa de cavaleiro infernal, e os outros com armaduras mais deterioradas, o de armadura completa usando uma alabarda. Esses esqueletos atacaram eles imediatamente. Quando esses esqueletos apareceram, o Ala travou. Ele ficou de boca aberta e sem conseguir reagir, então ele não foi de ajuda nenhuma nesse combate, e esse foi um combate bastante intenso. O Momor tomou 2 críticos seguidos e caiu.
e depois ainda tomou outros golpes, mas conseguiu se manter de pé. E os outros membros do grupo, só a Aren que chegou a cair. Inclusive eu tenho que marcar aqui na ficha dela que ela tá um dedo que eu tinha esquecido. E no final das contas, eles conseguiram derrotar os esqueletos, mas foi um combate bastante trabalhoso. Eles deram alguma sorte com o fato de que um dos esqueletos, o que estava com a alabarda e o traje Hell Knight, fez um erro crítico, acertou a parede, prendeu a arma dele na parede, e depois ele fez outro erro crítico, onde ele. Antes ele tinha feito um outro erro crítico, onde ele machucou a armadura dele, e aí depois ele prendeu a arma dele na parede, e eventualmente, somando todo o grupo, eles conseguiram. Os outros esqueletos foram fáceis, mas esse eles tiveram um pouco de trabalho para derrubar. E a gente parou aqui, assim que eles derrubaram o esqueleto, prestes a lidar com quaisquer consequências que esse combate pode ter tido. É isso por hoje, pessoal. Obrigado. Até mais.